Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Repitamos: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Diga para quem está ao seu lado: alegria, sorriso nos lábios. O Senhor ressuscitou. Meus irmãos, talvez nem todos saibam como é contado as horas, para que você entenda por que Jesus ressuscita no terceiro dia. Para o judeu, o dia não começa para nós como a meia-noite. O dia começa às 18 horas, que para eles não se chama 18 horas, é a primeira vigília. Cada vigília dura 3 horas. Então, até as 21 é a primeira, meia-noite é a segunda, 3 horas da madrugada é a terceira, 6 horas da manhã é a quarta. Então são 4 vigílias. Os soldados romanos faziam troca entre as vigílias. Por isso que o Evangelho vai dizer que quando Jesus caminhou sobre o mar, era perto da 4ª vigília, ou seja, estava perto de amanhecer. E as horas não são contadas como a nossa. Quando amanhece é hora prima, é hora segunda. Jesus morreu na hora 9ª, que é o que vale às 3 horas da tarde. Então pense comigo, Jesus morre num dia 14 de Nisan, do mês, na hora 9ª, sexta-feira. Ele é sepultado, porque depois que o sol fosse embora, já era véspera de Páscoa, e não se podia sepultar. Por isso que eles pediram a Pilatos, e Pilatos autorizou o sepultamento. Então Jesus, ele é sepultado na sexta-feira. Ele passa o sábado no sepulcro, e no sábado, depois das 18, já é domingo. E essa madrugada, entre as 18 e o nascer do sol, que Jesus ressuscita. A hora no relógio, ninguém sabe. O que se sabe é que Jesus é colocado no túmulo, e quando as mulheres lá vão, ainda de madrugada, estava escuro ainda, a pedra tinha sido rolada e os anjos deram a notícia. Então, sexta-feira, às 18 já é sábado, hoje às 18 já é domingo. 3 dias e ele ressuscita no terceiro dia. E aqui nós temos, como disse o Papa Bento XVI, estava hoje à tarde lendo algumas homilias, mas a mais bela foi do Papa Bento, onde ele vai dizer que o maior presente da Páscoa é a alegria pascal. A maior alegria da Páscoa é o presente de Cristo ressuscitado. Esta é a fé da igreja. Eu não quero, meus irmãos, me alongar, porque a celebração já é um pouco longa, mas eu gostaria de brevemente apenas apontar nesta caminhada bonita que fizemos, quem prestou atenção, nas leituras que foram proclamadas, está o coração de toda uma promessa, que o Messias viria e que ele regeneraria a obra da criação. Por isso que vai insistir nos dias. Deus vai criar o mundo em 6 dias, ele vai descansar no 7º dia, e ele recria o mundo no 8º dia, que é a ressurreição de Cristo. Só que o 8º dia da nova criação equivale ao 1º dia, que nós chamamos de domingo, Dies Domini, o dia do Senhor. Então Deus vai criar o mundo em 6 dias, ele descansa no 7º e ele o recria no 8º em Jesus Cristo. Essa liturgia tem tudo a ver com o nosso batismo, o que vamos renovar daqui a pouco as promessas. E quando você estiver ali na pia batismal, renovando o seu batismo, você olha que você verá que a pia batismal por dentro, ela tem 8 lados. E não é por acaso. Esses 8 lados internos lembram os 6 dias da criação, o 7º dia do descanso e o 8º dia pascal, a ressurreição de Cristo. A pia batismal, ela tem 4 lados, que remontam aos pontos cardeais, norte e sul,
leste, oeste. E esses pontos cardeais vão dar numa cruz. O centro, por isso que nós falamos, ele está no meio de nós. O meio é a fonte batismal, é o útero da igreja, é onde os filhos de Deus eles são gerados e regenerados pelas águas batismais. O importante esta noite não é tanto a explicação de leitura por leitura, que se o fizesse, cada leitura seria uma homilia. As minhas homilias giram em torno de 40 minutos. Imagina, cada leitura que os senhores ouviram, 40 minutos de explicação. O sol nasceria, o padre estaria aqui explicando. Não farei, mas algo vocês precisam entender, e eu vou mostrar agora. Por que são essas as leituras? Por que não são outras leituras? Por que a igreja, na vigília pascal, vai trazer estas leituras? Quem quiser acompanhar com o folheto em mãos, eu vou dar algumas indicações. Você pode levar o folheto para casa. A primeira leitura que escutamos é do primeiro livro da Bíblia, é o primeiro livro da Torá, chamado Gênesis. A palavra Gênesis significa origem. 10 vezes aparece a expressão Deus disse. Então Deus ele vai criando o mundo pelo poder da palavra. Deus ele só usa as mãos quando é o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí ele vai moldar o homem. Até aí é só a palavra. Ele vai falando e as coisas vão acontecendo. E a pergunta é: ele é o que fala? É o Pai. Ele é o que fala. Não existe fala sem sopro. Tire o ar do seu pulmão, vê se você consegue falar alguma coisa. Então, que a pessoa, quando tem um esforço muito grande, ela corre, ela esforça, ela fica assim: espera aí que eu vou falar, deixa eu recuperar o ar. O ar é o Espírito, o Pai é o que fala. E quem é a palavra falada? Quem é o verbo que faz a ação? É Jesus Cristo. É por isso que a primeira leitura, quando Deus ele diz: tudo foi criado por Cristo, para Ele e nele. Jesus Cristo é a palavra eterna do Pai. E é por isso que no versículo 26, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem. Por que é no plural? Porque aqui está o embrião da Santíssima Trindade: Pai, Filho, Espírito Santo. Nós somos imagens de um Deus que cria, de um Deus que salva, de um Deus que santifica. Deus abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Bonito isso aqui, meus irmãos. Aqui nós temos que entender a diferença, porque hoje parece que é tudo a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa. Parece que o ser humano tem a dignidade de um pé de alface, ou vice-versa, que o pé de alface tem a dignidade do ser humano, que uma baleia, um pinguim, um canarinho, um cachorrinho tem a mesma dignidade do ser humano. E hoje, né, algumas frases chatas da sociedade mimizenta vai pegando: a toda vida importa, toda vida importa, toda vida importa, mas não toda vida é igual. A dignidade é diferente. Me desculpe aqui a franqueza, até porque os estão sentados para não caírem, porque hoje em dia não pode falar nada, né? O pé de alface não é filho de Deus. A sua calopsita não é filho de Deus. O seu pet não é filho de Deus. O ser humano é filho de Deus. Jesus não morreu pelo alface, ele não morreu por baleia, não morreu por cachorro, ele morreu por nós. É por isso que o Gênesis vai dizer: e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. E ele vai criando os animais, o que está no céu, na terra e no mar. Quando é o ser humano, no versículo 28, nós temos a virada de chave. E Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre aquele, porque o ser humano tem uma dignidade de filho de Deus, tem a dignidade suprema da criação primordial
do Deus que é criador. E aqui nós temos o versículo 28, o que nós precisamos guardar. Deus disse e tudo se fez. Quando é o ser humano, o versículo 28 diz: Deus os abençoou. Deus criou tudo, mas Deus só abençoa o homem. Deus é criador de tudo, mas o ser humano, além de ser criatura, é abençoado por Deus. E Deus viu que tudo quanto havia feito era muito bom. No sétimo dia, Deus considerou acabada a sua obra, e no sétimo dia ele descansou da obra que fizera. É importante você pegar o 7, porque foi através deste 7 que se criou a semana que nós temos, que era chamada de setmana, que são 7 dias. Com a ressurreição de Cristo, o domingo se transforma no 8º dia, mas a semana continua com 7, então domingo é o primeiro e ao mesmo tempo é o 8º dia. Então a primeira leitura, para que você entenda que a palavra criadora de Deus, está ali o verbo que é Jesus. Na segunda leitura que ouvimos, é também do Gênesis. Esta leitura é uma prefiguração da paixão e morte de Cristo. Veja que eu estou em Gênesis capítulo 22. Olha onde que está Gênesis e olha onde que está o nascimento do Messias e a sua paixão. Aqui nós temos Abraão e Isaque. Abraão simboliza Deus Pai. Isaque já é a maquete de Jesus Cristo. Tanto é que Deus pede que Abraão sacrifique o filho dele para Deus. E Abraão assim faz. Ele pega Isaque, coloca o feixe de lenha para Isaque carregar. Todo mundo já entendeu. Isaque estava subindo um monte carregando o feixinho de lenha. Jesus vai subir o monte Calvário carregando a cruz. Ele vai perguntar para o pai: ó pai, eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo a lenha, estou vendo na sua cintura a adaga, mas onde que está o sacrifício? Quer dizer, cadê o cordeirinho? Abraão não podia dizer, mas era o menino. O que ele respondeu? Deus proverá a vítima para o holocausto. Presta atenção, como que se diz vítima em latim? O padre pegou pesado também, né? Mas vítima em latim é ostium, que em português deu hóstia. Então a palavra hóstia significa vítima. O cordeiro que Deus providenciou, porque quando Abraão levanta a adaga para sacrificar Isaque, o anjo aparece: Abraão, não faça mal ao menino, porque você foi provado e aprovado. Deus viu a sua fé. Imagina a alegria de Abraão. Soltou o pezinho do menino, soltou a mãozinha, abraçou o seu filhinho assustado. Hora que Abraão olha de um lado, tem um cordeiro preso com um chifrinho numa moita de espinho. Cordeiro com espinho na cabeça. Você vê, todas as leituras apontam para Jesus Cristo. Aquilo que Abraão disse aconteceu: meu filho, eu não vou sacrificar você, Deus vai prover. Ao invés de sacrificar a nós, Deus entregou o seu filho. O que Abraão não precisou fazer, Deus fez. É por isso que João, quando vê Jesus, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. Então isso é o coração da segunda leitura. A terceira leitura que escutamos foi do livro do Êxodo. Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Nós estamos em marcha. É por isso que toda missa que participamos tem a procissão de entrada. Aquela procissão que nós fazemos de entrada não é para desfilar, é a igreja em marcha. E quem está na frente? A cruz. Hoje na procissão, a cruz, né? Claro, não estou criticando quem faz. Eu não faço porque não é correto, mas cada um faça o que acha por bem, né? Mas na missa não
é correto, porque não é litúrgico, o padre entrar sorridente, cumprimentando as pessoas. Olá, tudo bem? Boa noite, seja bem. Ô, Dom Maria, olá, ei criança, ei. O pessoal gosta, né? Ah, que padre simpático. Tudo bem. Isso aí tem o abraço da paz, o padre pode ficar na igreja acolhendo quem chega, pode abraçar quem sai, mas a procissão de entrada, ela tem um significado. É a igreja que entra para o mistério do Calvário. Se vocês observam na procissão de entrada a mão do padre e a mão dos acólitos, nós entramos de mãos postas. A mão posta, muita gente acha que é sinal de santidade. Não, é porque Jesus foi amarrado nos braços, ele ficava assim, ó. Então é como se estivéssemos amarrados, entrando para o santo sacrifício da missa. E o sacerdote, ele entra como? De mãos postas, olhando a cruz que o acólito está portando. Hoje, a cruz se entra com Jesus para frente. Mas houve uma época na igreja que a cruz entrava ao contrário, Jesus para trás. Quando a cruz entrava, o padre ia olhando para a cruz e ia entrando para a celebração da missa. Repito, meus irmãos, não estou criticando quem faz, mas não é hora de fazer e eu não faço. Não é hora de ficar acolhendo, sorridente, é hora de você olhar para a cruz e caminhar e subir o monte. Por isso que o presbitério é mais alto, ele lembra o monte, o Calvário, o altar, a cruz, o sacrifício, o cordeiro lá de Abraão. É por isso que a igreja tem todo o significado, por isso que aqui diz, não é? Disse aos filhos de Israel que se ponham em marcha. E aqui havia um obstáculo, que é o Mar Vermelho. Aquele mar, ele é trazido por quê para essa liturgia? Porque ali acontece a passagem. As pessoas estão presas no Egito, elas vão atravessar o Mar Vermelho rumo à terra prometida. Esta passagem pelo Mar Vermelho se diz Pechá. Daí que sai a palavra Páscoa. O que é a Páscoa judaica? É a passagem pelo Mar Vermelho. É a passagem da escravidão para a liberdade. Qual que é a Páscoa cristã? É a passagem da morte para a vida de Jesus. Qual que é a nossa Páscoa litúrgica? A passagem do pecado para a santidade. Tudo é passagem. E nós, diferentemente dos hebreus, eles passaram a pé enxuto, o mar aberto. Nesta noite nós não sairemos enxutos, nós vamos renovar o nosso batismo na água. Então aquela água onde eles passaram simboliza o nosso batismo. Hoje se usa muito a pia batismal, mas até na Alta Idade Média, até 1700 por aí, até hoje alguns lugares tem, não é mais comum, né? Mas as igrejas patriarcais, o batismo, ele era uma caminhada. Então ficava no meio da igreja, como se fosse, não é, para vocês entenderem, uma piscina, era um corredor, e a pessoa via, claro, a água reta, né? Mas o corredor, ele tinha esse desenho aqui, ó, simbolizando o Mar Vermelho. Então a pessoa estava pagando de um lado, ela atravessava aquele corredor, no meio o padre a batizava e ela saía cristã. Ela saiu do Egito do pecado e chegou na terra prometida, onde corre leite e mel. Ela morreu para o pecado e ressurgiu para a vida. Esta passagem, Pechá, é que deu o nome de Páscoa. É por isso que no versículo 30 está escrito assim: o Senhor livrou Israel das mãos dos egípcios. Lá, a Páscoa de hoje, o Senhor nos livrou das mãos de Satanás, das garras do pecado. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. O que nós vimos com isso? O batismo. Porque quando nós somos batizados, nós também morremos. Morremos para o nosso pecado, morremos para nós mesmos e recebemos o Espírito Santo. E a mão poderosa do Senhor agia sobre eles. Que mão que é essa? O Espírito de Deus. É por isso que a terceira leitura fala sobre a travessia do Mar Vermelho. A quarta leitura é tirada de Isaías. É uma leitura esponsal.
uma leitura de casamento. No versículo 5 vai dizer: teu esposo é aquele que te criou. O esposo é Jesus. E por que o esposo é criador? Porque ele estava na obra da criação enquanto palavra do Pai. No versículo 6 nós temos como a esposa repudiada na mocidade é a humanidade. Jesus é o esposo, a humanidade a esposa. Esse texto aponta para bodas de Caná. Jesus ali é o esposo, a humanidade é a esposa. Veja o que diz o versículo 7: por um breve instante eu te abandonarei, mas com imensa compaixão volto a acolher-vos. Quando é que Jesus nos abandona? Na morte. Ele vai dizer para os discípulos: por um tempo não me vereis, mas dentro de pouco tempo me vereis de novo. É a ressurreição. E quando é que nós perdemos o Senhor? Quando nós pecamos. E quando é que nós o vemos de novo? Quando nós confessamos. Então aqui é essa ponte entre Isaías e a liturgia de hoje. A quinta leitura, o forte da leitura é as águas, o Espírito e a aliança eucarística. Vai dizer no versículo 1: vinde as águas. Depois ele vai dizer: vinde e comei. No versículo 2: não gastei dinheiro com outra coisa a não ser pão. No versículo 3: inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida, farei convosco um pacto eterno, uma aliança eterna, porque Deus fez várias alianças, o ser humano quebrou todas. Aí Jesus veio para fazer a nova e eterna aliança, a preço de quê? De sangue. Então veja: vinde e comei, pão eucarístico, vinde e bebei, sangue eucarístico, pão e vinho consagrado. Esse pacto é a Eucaristia. Então Isaías, no capítulo 55, ele aponta para o pacto eterno de Deus com a humanidade em Jesus Cristo. A sexta leitura é do profeta Baruque. Ele vai dizer no versículo 9: para aprenderes a sabedoria. Nós precisamos aprender a sabedoria. E no versículo 14, nós temos o coração da leitura. Aprende onde está a sabedoria, onde está a fortaleza, onde está a inteligência, e aprenderás também onde está a longevidade e a vida. E a pergunta está: onde está essa sabedoria? Como que a gente aprende a ter uma vida plena, uma vida feliz de verdade? Nos evangelhos, porque o evangelho vem do grego euangelion, é boa nova. E quem é o evangelho? Jesus Cristo. Então é através de Jesus Cristo, a palavra de Deus, que nós temos acesso à sabedoria e uma vida de qualidade. A sétima leitura, lá no finalzinho já, no versículo 25, fala sobre o derramamento de uma água pura, de um coração novo, de um espírito novo. Arrancar do peito o coração de pedra, colocar no lugar um coração de carne. Quando fala sobre a água pura, é o batismo, o santo batismo. Quando fala do espírito novo, é o Espírito Santo. Quando fala do coração de pedra, é o coração do pecado. Um coração novo é o coração de Cristo, o sagrado coração. A sua mãe, imaculado coração, o nosso coração em conversão. Então veja que a maioria das leituras estão apontando para água, a água batismal. Na leitura do Novo Testamento, é a última leitura da noite, nós temos com clareza Paulo amarrando as leituras que nós ouvimos, onde foi falado da água. É o versículo 4. Pelo batismo, na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória de Deus, também nós levemos uma vida nova. Quando que começa a nossa vida nova? No batismo. Como nós somos batizados em nenéns, a maioria, hoje teremos batizados de adulto, mas nós vamos batizar de neném. Como que essa vida nova acontece? Num caminho de conversão.
não se batiza de novo, uma vez batizado, para sempre batizado, mas se renova as promessas batismais. O que faremos esta noite? Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado por Cristo. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. O cristão, ele tem a vida nova. E tudo isso, de todas essas leituras, apontam para quem? Para Jesus Cristo. Apontam para a sua paixão, apontam para a sua morte, mas sobretudo para a sua ressurreição. É por isso que a leitura, aí você vai entender, depois do sábado, a leitura já começa assim. A nossa igreja não é a igreja do sábado, nós somos a igreja depois do sábado. Nós não somos sabatistas. O dia sagrado para o cristão não é o sábado, é o domingo, é o dia da ressurreição, é o dia da Páscoa, é o dia que as mulheres vão ao sepulcro. Por isso que Mateus é muito sábio, ele vai começar o evangelho depois de sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana. Por que se diz primeiro dia da semana? Remonta ao Gênesis, o primeiro dia da criação. Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. O primeiro dia da criação lá em Gênesis está começando agora, ao amanhecer do primeiro dia. Olha, padre, mas não já teve o primeiro dia? Lá em Gênesis já teve o primeiro? Como que aqui é o primeiro? Não, com a ressurreição de Cristo se recria a humanidade. Com a ressurreição de Cristo nós voltamos ao plano original de Deus. É o primeiro dia da semana, a nova criação. Maria e a outra Maria foram ver o sepulcro. Elas não deveriam ter ido ver o sepulcro, elas deveriam ter ido ver Jesus. Tanto é que o versículo 1, ele está em consonância ao versículo 9. Elas foram procurar sepulcro, elas encontraram Jesus. Versículo 9 diz, de repente Jesus foi ao encontro delas. Meus irmãos, os anjos vão dizer: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, como disse. Meus irmãos, nós não vimos o Cristo ressuscitado. Nós não fomos ao sepulcro no primeiro dia da semana. E por que nós cremos? E por que nós estamos aqui? E por que nós celebramos a Semana Santa? Por que estamos na vigília pascal? Porque nós somos da igreja apostólica. Quando se diz apostólica, e tem gente que é a sua igreja e você não sabe a teologismo, vai aprender agora. O que nós falamos que somos católicos? Apostólicos romanos, é a nossa igreja. Católica significa universal. A palavra católica é igreja universal. Copiaram o nome também, né? Mas tudo bem. Mas a igreja universal é a igreja católica, a fundada sobre São Pedro. Então, católica, ela veio para salvar a todos. Ela não é de um povo só, ela é universal. Quando nós falamos apostólica, é por 2 motivos. É a única igreja que vem dos apóstolos, por isso que ela tem os bispos, que são sucessores dos apóstolos, e o Santo Padre, o Papa, que é sucessor de São Pedro. É a única igreja apostólica. E ela crê no testemunho apostólico. As pessoas dizem assim: sou da igreja apostólica, que a nossa igreja veio dos apóstolos. É metade da resposta. Qual que é a outra metade? E nós cremos no testemunho apostólico. Eu não vi, meu avô não viu, meu bisavô não viu, Papa Leão não viu, Papa Bento não viu, Papa João Paulo II não viu. Você vai voltando. A hora que chega lá atrás, Anacleto não viu, Lino não viu, Alexandre não viu, mas Pedro viu. E Pedro dá o testemunho. Não é a homilia de hoje, mas a minha homilia de amanhã, nós temos o discurso de Pedro. Pedro, aquele que abandonou, aquele que deu muita bola fora, o que ficou vendo Jesus de longe, o que negou 3 vezes, ele cheio do Espírito Santo, ele faz um discurso inflamado.
cheio de sabedoria de Deus. Foi a primeira pregação de São Pedro, falando da ressurreição de Cristo. E ele vai dizer: eu sou testemunha de tudo isso. Por isso, meus irmãos, que nós somos da igreja apostólica, porque nós não vimos, mas os apóstolos viram, e nós cremos no testemunho deles. Por isso que nós somos apostólicos, nós cremos no testemunho. E Jesus nos elogiou, graças ao bom Deus, né? Quando Tomé vai tocar a chaga de Cristo, Cristo fala com ele: olha, você acreditou porque me viu. Felizes aqueles que crerão em mim sem ter me visto. Ele falava de quem? De nós, que em 2026 estaríamos aqui no Frei Galvão. Ele já sabia que haveria um povo que acreditaria nele. E a igreja tem esta missão. Esta é a missão primordial da igreja: evangelizar os povos, pregar Jesus Cristo. Por isso que as catedrais antigas tínhamos aqueles vitrais lindos com cenas do evangelho, porque o padre apontava e contava a história, e as pessoas viam e recontavam, e chegou até hoje. As encenações de Semana Santa, por que é importante manter essa tradição viva? Tradição viva, os centuriões, né? Até as mães falavam: não, padre, na sexta-feira os meninos ficaram com o olho esbugalhado na procissão do enterro. Quinta-feira, quando Jesus caiu ali, os meninos, um gritou, o outro ficou olhando. Por que a encenação ela mexe com a gente? Porque está sendo passado uma história, a história da salvação. Isto que nós estamos celebrando hoje, a igreja no mundo inteiro, os cristãos no mundo inteiro se reúnem. E por que a fé chegou até nós? Porque o que Jesus ordenou está sendo cumprido. Batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensineis a eles tudo o que eu vos disse. A história de Jesus, ela é contada e recontada. Eu vejo, com isso finalizo, pequenas crianças aqui no santuário. Tem um menininho ali, eu tenho outros ali. Eu vejo nas missas as crianças, e eu lembro que um dia eu fui aquele menininho. Eu ia na Semana Santa lá em Itaúna. Meu avô, sob Bismarck, extremamente católico, frequentava a Semana Santa toda, me levava com ele de mão dada. Eu, com os meus 7 anos, já entrei para a coroinha, fui para a catequese, aprendi as coisas do Evangelho, aprendi as coisas de Jesus, fui crescendo, me apaixonando por ele, pela igreja, a minha vocação a padre. Hoje, 50 anos depois, estou eu fazendo o que há 40 e poucos anos atrás eu via o padre Zé Neto fazer, eu via o padre Luiz Carlos Amorim fazer, eu via o padre Amarildo fazer. Hoje, anos depois, eu estou fazendo aquilo que eu via fazer, e aquele menininho que eu era, tem 2 ali, prestando atenção. Geração atrás de geração vão sendo evangelizadas, catequizadas, e a missão da igreja não para. Meus irmãos, acompanhem, talvez amanhã, quero fazer amanhã, por ser Páscoa, talvez faço na segunda. Eu fiz uma coleção, vou publicar no meu Instagram, do ressurgimento, do florescimento do catolicismo mundo afora. Nunca a igreja teve, na vigília pascal, tantos batizados, tantas primeira comunhão, principalmente África, Ásia, Oceania. Já vou dizer uma coisa hoje: alguns podem rir, mas quando acontecer, vocês vão falar: padre, eu ri e pedir perdão que o senhor falou e eu duvidei. Os estudos apontam que em menos de 10 anos, os Estados Unidos será católico predominante. Está acontecendo uma conversão em massa dos norte-americanos à igreja católica. Quantos padres e fiéis estão abandonando a igreja anglicana, da rainha, do império, e vindo para o catolicismo romano? Países muito liberais, contudo, Irlanda, Holanda, Bélgica, e não são velhos, são os jovens que estão voltando para a igreja, porque eles descobriram que o mundo não está saciando o que eles trazem no coração. Aquela frase que tudo vale para ser feliz, eles chegaram à conclusão que é uma falácia. Então acompanhe a
essa postagem que eu farei em breve, talvez amanhã, no mais tardar na segunda, para que você possa se alegrar em fazer parte desta família, sem apelação, sem luzes. Tá bom só isso, né? Mas que as pessoas vão acordando. E uma frase polêmica, mas direi, de um grande estudioso, ele diz que os falsos católicos estão saindo e os verdadeiros protestantes estão retornando à Igreja Católica. Olha o peso da frase. Enquanto os falsos saem, aqueles que estudam e que conhecem se convertem. Meus irmãos, algo está acontecendo e nós estamos vivos para contar. Onde já aconteceu na humanidade de milhares e milhões de pessoas rezando o rosário de madrugada, eventos Brasil afora, estádios lotados. Deus levantou Instituto Hesed, Frei Gilson, tantos pregadores das mídias, canais católicos, evangelizadores digitais. Hoje nós celebramos aqui essa vigília pascal. Antes as pessoas diziam assim: não, padre, mas quando tinha antigamente a Semana Santa ou vigília pascal, era uma multidão. Hoje nós somos menos. É porque naquela época era uma Semana Santa por cidade. Itaúna, a Semana Santa era na paróquia de Santana. Então Itaúna inteira ia para a Praça da Matriz. Então tinha aquela multidão. Mas essa multidão está longe. Se você pega hoje todas as igrejas que tem Semana Santa, que está tendo a vigília pascal agora, e você junta esse povo todo, não está nem sombra de longe o que era. Somos muito mais. Se você pega agora Divinópolis, nós estamos em Divinópolis hoje com no mínimo 47 vigílias pascais. Temos aqui no Frei Galvão, aqui embaixo temos Santa Terezinha, Candelária, as duas têm, Aparecida, Catedral, e você vai pular de lá, as paróquias têm, comunidades rurais têm, missionários de comunidades rurais, cada diácono dando uma igreja. Nós somos em Divinópolis, mais ou menos 20 e poucos padres, todos celebrando vigília pascal, todos, reúne esse povo todo numa praça. Você vê o que é multidão? Quer dizer, a igreja está mais viva do que nunca, se reunindo para o grande aleluia desta madrugada. E cabe-nos imitar as mulheres. Se queremos imitar alguém, vamos imitar essas mulheres do Evangelho. O Evangelho termina dizendo: as mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus. Páscoa é isso, nos aproximarmos do Senhor e não sair mais, nos aproximarmos do Senhor e o adorarmos, prostramos na sua presença. O Senhor está vivo e ressuscitado. E para nós, meus irmãos católicos, a ressurreição tem um significado bem peculiar, porque quando ele sobe aos céus, e as pessoas ficaram olhando ele subir, com saudade, os anjos falaram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o alto aí? Está indo embora. Não, se mesmo Cristo que o visse subir, ele voltará em glória. Aí os discípulos voltaram assim um pouco tristes, passou rápido, né? 3 anos, parece que foram 3 semanas. Agora ele foi, né? Fazer o quê, né? E a gente? Vamos pregar, né? Falou para pregar. Nós estamos com saudade dele. Tá bom. Aí alguém diz assim: mas que dia que é hoje? É o primeiro da semana. Vamos celebrar a Eucaristia? Aí eles descobriram que o Senhor não foi. Ele permaneceu na hóstia consagrada. É por isso que amanhã nós faremos a grande carreata da ressurreição. Vamos fazer uma pequena procissão da ressurreição e vamos carregar o ostensório. Respeitamos a todas as religiões, mas eu, como católico, não me vejo celebrando uma Páscoa sem Eucaristia. Mas eu vou ficar festejando alguma coisa que já aconteceu? Um Cristo que é apenas espírito? Não, nós temos o Cristo real, presente na hóstia consagrada. E amanhã, espero todos aqui, sairemos com os carros, com buzina, com som, com foguete, com bandeira, com o Santíssimo Sacramento, mostrando para o mundo: Ele ressuscitou e continua vivo no meio de nós. É por isso, meus irmãos, agora você vai entender por que da missa dominical.
Por que todo domingo é dia de missa? Porque nós temos a Páscoa anual, que é essa. Nós temos a Páscoa semanal, nessa nova criação dos 6 dias, do descanso de Deus, e do 8º dia, toda semana a igreja nos convida: celebremos a Páscoa de Jesus. Ele está vivo. Por isso que o domingo é o dia do Senhor. E lugar de católico no domingo é na igreja. Você pode fazer o que você quiser, pode jogar bola, pode passear, pode nadar, pode dormir, jogar videogame, pode fazer o que você quiser, mas a sua hora principal é a missa. Eu vou à missa, depois eu faço as outras coisas. Imitemos estas mulheres que correram até o sepulcro buscando Jesus. Só que para nós, com uma pequena vantagem: elas ouviram: ele não está aqui. E na missa é diferente. O padre diz: o Senhor esteja convosco. E a gente alega e responde: ele está no meio de nós. O Senhor ressuscitou por você. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senhor, aumenta a nossa fé. Vamos repetir isso? Senhor, aumenta a nossa fé. Queridos irmãos e irmãs, os que estão aqui no santuário conosco, você que nos acompanha aí de casa, você que vai ouvir esta pregação depois que ela já foi feita. Nós temos hoje muitos temas onde vamos tirar valiosas lições para a nossa vida. Mas perpassando todos os temas, nós temos a questão da fé. A fé, ela sempre pode aumentar. A fé, ou ela está aumentando, ou ela está diminuindo. A fé, ela não é algo que para, ela não é uma realidade estagnada, ela está em movimento. O crer é um movimento. Então é preciso se perguntar, nos perguntarmos: como anda a minha vida de fé? A minha fé, ela está aumentando a cada dia. Eu vejo na minha vida os sinais da fé, ou eu noto que a minha fé está diminuindo, a minha espiritualidade está diminuindo? O evangelho de hoje, tudo que Jesus diz é através deste pedido que os discípulos lhe fizeram: aumenta a nossa fé. Notem, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. É uma oração que nós podemos fazer sempre e devemos fazer sempre. Senhor, eu creio em vós, mas aumentai a nossa fé. Senhor, eu creio, aumenta a minha fé. Rezar isso sempre, porque a fé é dom e conquista, é dom de Deus, mas deve ser cultivada por nós. Um exemplo simples, mas que ilustra muito bem o que seja esse cultivo da fé, é como se você não tivesse ainda um vaso com uma bela planta, e você pede: Senhor, conceda-me fé, e o Senhor te dá então um vaso com a planta. É um presente, é um presente, é uma graça, mas agora que você recebeu, o que você tem que fazer? Cuidar. A nossa fé, quando ela é descuidada, quando nós não temos cuidado, ela vai diminuindo e vai comprometendo toda a nossa espiritualidade. A própria palavra que Lucas usa no seu evangelho é a palavra que Paulo usa nas suas cartas. Fé, do grego, é pistis, que é mais do que algo intelectual, é algo do coração. Tanto que a palavra crer, ela vem da palavra latina credere,
que significa cor dare. São duas palavrinhas em latim. Cor dare. Juntou as duas, deu credere, que deu crer. O que é cor? A gente cordis, coração. Dare, entregar. Então, quando eu entrego meu coração, quando eu confio, eu tenho fé. Quando a minha fé, e aqui nós vamos chamar de crença, ela é no nível intelectual, nós chamamos de acreditar. Eu acredito em Deus. Outra coisa diferente, eu creio em Deus. Para ficar claro para todos, para você que nos acompanha sempre anotando, isso é muito importante. O diabo, ele acredita em Deus, mas ele não crê em Deus. Então note que não é a mesma coisa. Acreditar é algo intelectual, é a certeza de que existe. A fé não é apenas a certeza de que em si existe, é entregar a nossa vida e confiar naquele que existe. Então, quando eles pedem ao Senhor, aumenta a nossa fé, é como se eles pedissem: Senhor, aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa entrega, aumenta o nosso comprometimento contigo. Nós não queremos apenas saber, nós queremos viver, é algo muito diferente. Então repita comigo: nem todo aquele que acredita, crê. Nem todo aquele que acredita, crê. Todo aquele que crê, também acredita. Todo aquele que crê também acredita. Questão lógica, né, gente? Como que você vai confiar em alguém se você não acredita que aquela pessoa exista? Mas é possível, e muitos têm, a existência de um Deus, mas eu não me comprometo com Ele. Eu acredito em Deus, mas eu não confio, eu não me entrego. E é justamente isso que os discípulos vão pedir ao Senhor. E notem que eles não pedem muitas coisas. Eles não pedem muitas coisas. Eles pedem uma coisa: fé. Uma coisa. E é exatamente isso que Jesus também nos pede. Uma coisa. Leia os milagres de Jesus, muitos deles, quando há o diálogo, Jesus vai dizer: não temas, crê somente. Não tenha medo, tenha fé. Quando Pedro afundava no mar, por que você teve medo? Não seja um incrédulo, seja um homem de fé. Quando Jesus aparece para o discípulo que queria ver, Tomé, aparece para Tomé: você viu porque você creu porque me viu. Felizes os que vão acreditar em mim sem ter me visto. O que o Senhor está pedindo à igreja e a nós? Fé. E os discípulos pedem fé. O que a leitura está nos passando, meus caros? Nós precisamos colocar os primeiros nas primícias. Há uma ordem das coisas na nossa vida. Quando essa ordem, ela sai e vira uma desordem, nós pagamos um preço muito caro. E na nossa vida cristã, nós que somos cristãos, nós precisamos sempre aumentar a nossa fé. E a palavra, e aqui eu já dou uma dica para todos: como, padre? Como eu posso aumentar a minha fé? São vários os caminhos. Você pode aumentar a sua fé tendo uma vida de oração, e não é uma oração apenas de domingo, uma oração diária. Leitura da palavra de Deus, leituras espirituais da vida dos santos, leitura e estudo do catecismo da Igreja Católica, a devoção do Santo Terço, ocupar a sua mente com as coisas do alto, ocupar a sua mente com as coisas de Deus, porque o intelecto, ele haverá de mover o ser. O intelecto haverá de mover o ser. A gente vive conforme a gente pensa.
E quem não vive conforme pensa, acaba pensando conforme vive. E por que que hoje nós vivemos uma sociedade que valoriza a descrença? Não estou falando de todos os lugares, mas na maioria deles, um jovem que ajudava na comunidade, que participa da igreja, quando ele vai para um ambiente universitário, um ambiente de mestrado, de doutorado, quando a pessoa assume, olha, eu tenho fé, eu sou uma pessoa cristã, eu sou praticante, aquilo que deveria ser uma questão de honra e glória, é questão de crítica. Isso aí é bobo. Isso aí, pessoal lá do interior de Minas, é bobo. É pessoa que reza, pessoa que tem fé. É quem tem fé não é inteligente não. Você é bobo, você não venceu isso ainda não? Você não superou isso ainda não? Porque a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que valoriza a descrença. Se você vê muitos artistas, muitos filmes, muitas situações que são hoje badaladas, são todas contrárias à fé. Muitas exposições que eles realizam, músicas que cantam, textos que escrevem, uma enxurrada de heresia, de ateísmo, levando a religião para um caminho de crítica, um caminho de desprezo. Hoje as pessoas estão sendo incentivadas a descrença. E nós somos incentivados pela palavra do Senhor a termos mais fé e alimentar a nossa fé. Aí está o paradoxo, né? Aí tem o problema. As pessoas reclamam que não tem muita fé. Aí você vai ver o que ela está alimentando a mente dela. Ela fica alimentando a mente dela com série de Netflix, uma atrás da outra. Ela fica alimentando a mente dela lendo tudo que é porcaria. Aí pergunte à pessoa, você tem 5 minutos para ler a Bíblia? Não. Tem nada contra série de televisão, mas olha o tempo que dura um episódio. 45, 50, tem uns que é 1h30. A pessoa todo dia está lá, ó. Esta pessoa que reclama que não tem fé, pergunte se ela tem 10 minutos para oração. Não tem. Ela tem 50 minutos para um episódio, não tem 10 minutos para oração. Ela lê um edital de páginas, porque é do interesse dela. Ela não lê uma página da Bíblia por dia. Ela conversa com todo mundo, parece uma maritaca. O povo fala tanto, mas não conversa com Deus. Ela não tem tempo de estar na presença do Altíssimo. Aí minha pergunta é, como que a nossa fé vai aumentar se nós não estamos alimentando a nossa fé? Como aumentar o fogo de uma fogueira? Como que a gente aumenta a chama de uma fogueira? Falou, ó, aquela fogueira está com pouco fogo, aumenta aquele fogo lá. Você não vai ficar olhando e torcendo, aumenta, vamos lá. Não, você vai jogar coisa lá. Aí você joga madeira, joga papel, joga milho seco. Aí o fogo, ó, tá bom, vai. Quanto mais fogo, mais matéria tem ali. Para que o fogo de Deus possa queimar dentro de nós, nós precisamos oferecer para Ele algo. Eu não vou entrar aqui, que é a pregação da missa da noite, mas o primeiro versículo na segunda leitura vai dizer isso: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que está em ti. Por que que o apóstolo está falando sobre reavivar, que significa reacender? Porque se apagou. É o primeiro amor. E isso não vale só, meus caros, para a área espiritual. Isso vale para a área relacional. E aqui eu falo de amizade, de namoro e de casamento. No início é um love, é um mel. Você vê casalzinho começou a namorar há pouco tempo, mas é um mel que até pinga assim, ó. Aí você vê o mesmo casal, depois de algum tempo de convivência, brigando, um batendo no outro. Aí depois que casa, acho que nós vamos separar. Incompatibilidade de gênero. O que aconteceu no processo? O que aconteceu no processo é que não foi alimentado a verdadeira relação. Não foi alimentado o fogo
do amor que um dia para o outro. Aquela atração inicial, aquela alegria, aquele desejo de estar com o outro, vai cair numa rotina, não se alimenta, não se reza, não passeia, aquilo vai se apagando também. Pessoas que tinham um grande sonho, eu quero trabalhar naquele lugar, eu quero trabalhar naquele lugar. Aí a pessoa faz prova, e ela estuda, e ela rala, ela consegue entrar. Aí a realização do sonho, entrei aonde eu sempre quis trabalhar. Se o caboclo não é inteligente, pouco tempo depois está chegando atrasado, está faltando sem justificativa, começa a enrolar o trabalho, começa a brigar com os colegas. Meu chapa, você queria tanto isso, agora que você tem, você está deixando esse fogo apagar? Onde está aquele seu sonho inicial? E isso envolve toda a nossa vida, porque a nossa vida, meus irmãos, nós que somos cristãos, nós não temos uma vida e uma fé. Essa dicotomia não pode existir, essa separação não pode existir. O que é que nós temos e o que é que Deus espera de nós? Uma vida de fé e uma fé que seja viva. Então não é uma fé e uma vida, é uma vida de fé. E onde quer que eu esteja, esta fé estará presente. A fé me ajuda nas minhas decisões. Então, para você aí ver o seu fedômetro, porque existe termômetro, né? Eu achei que eu estou com febre. Espera aí, pegar o termômetro aqui. Não, está fresquinho. Sentia assim um mal-estar? Não, tá bom. Não, você tá, viu? 39,5, vamos embora, quase, tá quente mesmo. A pessoa acha que existe um aparelhinho para ver a fé. Olha a minha fé como que dá aí. Não existe ainda, ninguém inventou o fedômetro. Então a minha pergunta é, como que eu sei, padre, o grau da minha fé? Como que eu posso? Aí é você e Deus, não é você e ninguém, é você e Deus. Como que eu posso saber como anda a minha fé? Além de tudo aquilo que os santos nos disseram, há algo muito importante, e para mim é o mais importante, é na hora das suas decisões, se elas são tomadas como uma pessoa de fé, ou se na hora da decisão, a fé ficou lá na igreja, na missa de domingo. Aí você decide no seu trabalho para a esperteza, você decide no seu estudo pelo caminho mais fácil, você decide no seu casamento pelo prazer momentâneo, você decide no seu trabalho apenas pelo valor financeiro, passando a perna ninguém quer que seja. Onde está a fé aí? Para dar fé, aí não tem. Então é um sinal de que a sua fé não é enraigada, é um sinal de que você tem crença, mas que você não tem fé. Você acredita em Deus, mas você ainda não tem fé em Deus. Padre, então repita aí, qual é a diferença? A diferença é assim, eu acredito em Deus, acredito piamente em Deus. Esse mundo aqui não surgiu do nada, eu acredito em Deus, mas eu sou esperto, porque é o mundo dos espertos. Então se eu puder passar a perna, eu passo mesmo. Se a minha mulher não sabe, eu adultero mesmo. O bom é o prazer, o importante é o dinheiro. Se eu consigo pegar mais e roubar, não tem problema nenhum. E como que está o seu Deus? Não, mas eu acredito em Deus. Acredita mesmo. Só que o acreditar, ele não muda o coração. O acreditar, ele não define atitudes. O acreditar, ele não influi nas suas escolhas. É apenas algo intelectual. Eu acredito neste castiçal, eu acredito nesta vela, eu acredito que aqui tem o fogo. Mas o que isso influenciou na minha vida? Nada. Eu acredito, está aqui. E o que significa a fé? A fé, uma ilustração, se na sua casa não tivesse luz, e você levasse este castiçal, para que na noite fosse a luz que ilumina a sua família. E você tinha que alimentar este fogo, cuidar, aí você saiu daquilo que é acreditar para a fé. Isso te ilumina, você tem relacionamento com este fogo, ele te traz uma comodidade, você entende,
Essa é a diferença. Por isso que nós falamos que o diabo, ele acredita, mas ele não tem fé. E o mais triste, meus irmãos, aí o assunto é com você, eu acabei de falar agora, né? Que nós não temos fedômetro. Então você e Deus devem pensar, como anda a minha fé? Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, ou eu sou uma pessoa que tenho fé? Eu já me entreguei a Ele. E olha que interessante, quando eles falam assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus poderia dizer, tá bom, na hora certa eu vou aumentar, não é agora não. Ou então, tá bom, vou fazer uma oração sobre vocês, eu vou aumentar essa fé. Não, com o passar do tempo essa fé aumenta. Jesus ele vai contar duas parábolas, duas historinhas, que vêm deste pedido, Senhor, aumenta a nossa fé. A primeira história, ele fala sobre o grão de mostarda, que é o menor grão de todos. E ele vai dizer assim, se vós tivesseis fé, mesmo pequena, então repita comigo, mesmo pequena, a fé é poderosa. A fé é poderosa. Então note que Jesus não está oferecendo para eles fé, mas está falando, se vocês tivessem fé, do tamanho de um grãozinho de mostarda, para nós é uma comparação um pouco estranha, mas para eles entendiam claramente o tamaninho de um grão de mostarda, é a menor das sementes. Se você tivesse fé desse tamaninho, você diria a amoreira, no original é o sicômoro. Por que Jesus cita esta planta? Porque muitas árvores não tinham lei para plantar, você podia plantar onde você quisesse. Quando era o sicômoro, no caso aqui se diz amoreira, havia um estudo, e até os sábios diziam, não plante em qualquer lugar a amoreira, não plante em qualquer lugar o sicômoro. Se tem uma nascente de água, ele vai puxar essa água. Se tem um poço, as raízes vão quebrar e vão, então tem que ser. Por que eles sabiam disso? Porque é uma árvore que tem raízes profundas, grossas e para o lado. É uma árvore que uma vez plantada não se arranca com facilidade. Então plantou aqui, vai ficar aqui. Não tem como tirar essa planta do lugar. Então Jesus vai dizer, se você tivesse fé, você diria a esta moreira, diria, arranca-te daqui e planta-te ao mar, e ela te obedeceria. Aqui já tem dois milagres aí. Primeiro é arrancar a moreira, que ninguém consegue arrancar. Naquela época não tinha os equipamentos que nós temos hoje, ninguém arranca. E outra, eu quero fazer uma pergunta aos senhores, se você já viu em algum lugar, quem já foi à praia, se você já viu alguma árvore plantada no mar. Como que se planta uma árvore no mar? É algo, isso, impossível. Então Jesus está aqui falando o quê? Numa linguagem bíblica. Pela fé, você vai ver o impossível na sua vida. Em outras palavras, a fé realiza milagre. Se você vê uma amoreira arrancada e plantada no mar, você só vai falar assim, isso é um milagre. Porque lá, é isso que Jesus está falando. A nossa fé, por menor que seja, ela faz o milagre acontecer. Aqui não é uma linguagem literal. Então para eu ver se eu tenho fé, eu vou ter que falar, árvore, arranca daqui e planta lá. Você vai ficar a vida toda falando isso, a árvore não vai nem mexer. E se mexer é vento. Não é isso que o Senhor está falando. Aqui é a questão do impossível, a questão do milagre. E qual é esta amoreira, este sicômoro, que a minha fé fará arrancar de um lugar e para o outro? É a descrença. Muitas vezes a descrença no coração do homem é como este pé de amoreira. Uma vez que a pessoa começa a diminuir a sua fé, ela tem uma vida de descrente,
essa descrença vai criando raízes no coração, para baixo e para o lado. Aí depois, meu caro, para arrancar isso aí não é fácil. É por isso que esta história está baseada na fé. Nós precisamos aprimorar a nossa fé. Nós precisamos aprofundar a nossa fé. É sobre isso que vai falar a primeira leitura. Porque muitas pessoas, na hora do problema, ela perde a fé. É claro, meus irmãos, nós somos humanos, e o humano funciona assim mesmo. A hora que vem aquela notícia, vem aquele baque. Ai, meu Deus, aí você está aquela... Mas depois do baque, depois que a água acalma, é preciso que a fé sustente. Vai dar certo, porque eu tenho fé, eu creio em Deus, Ele está comigo. Porque o problema, ele leva a dois caminhos. Ele leva a descrença, e a descrença é porque ele teve dúvida. Só que o problema para aquele que tem fé, ele funciona como fortificante. Depois do problema, a pessoa é mais forte. Tudo eu posso, eu sou forte, porque Ele me fortaleceu. Como? Através da minha fé, provando a minha fé, me colocando no fogo, me colocando à prova, e eu saí melhor. A primeira leitura do livro de Abacuque é algo que todos nós certamente já perguntamos e já questionamos a Deus, e isso influi também na nossa fé. Qual que é o contexto aqui de Abacuque? Ele está olhando para a sociedade, ele está vendo um caos. Pessoas longe de Deus, pessoas falando mal dos outros, pessoas com prepotência, pessoas egoístas, pessoas violentas, pessoas iníquas, que vivem só no pecado, só na gandaia. Aí Abacuque olha e fala assim: mas tem uma coisa errada nisso aqui. Onde está Deus? Onde está Deus? Será que Deus não está vendo essa bagunça que está esse mundo? Aí a primeira leitura, quem quiser acompanhar, Abacuque vai rezar assim. É uma oração de Abacuque. Senhor, então ele está rezando: até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo fez a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. E Abacuque no capítulo 1 e alguns versículos do capítulo 2. O que Abacuque, que é um profeta, ele está orando a Deus? Deus é cego? Deus é surdo? Deus é mudo? Deus não está vendo o que está acontecendo? Deus não está ouvindo o que as pessoas andam dizendo? Deus não tem uma palavra para esta situação? Meus irmãos, aquilo que Abacuque sentiu, eu tenho certeza que é aquilo que muitas vezes nós também sentimos. Nós que temos um problema, nós que passamos por uma dificuldade, uma situação na nossa vida que nos faz sofrer, alguém que nós amamos que está sofrendo, um desemprego, um problema financeiro, um problema com filho, um problema de casamento, um problema na família, e você ali está rezando. Oh meu Deus, você não está me vendo não? Você não está me vendo não? Até quando? Ele pergunta duas vezes. Até quando? Por quê? Até quando eu vou enfrentar esse problema? E por que esse problema bateu na minha porta? Aquilo que Abacuque pergunta, nós com certeza já perguntamos. Quando nós estivemos num problema, numa situação, e nós não entendemos o motivo, nós não entendemos por que Deus não me atende, por que Deus não me ouve, por que Deus não me socorre.
A leitura muda no capítulo 2. No capítulo 1, nós lemos o versículo 2 e 3. Até quando? Por quê? No capítulo 2, aquele que parecia mudo e ausente e cego, ele está presente, ele ouviu a oração, ele vê o que está acontecendo e ele tem uma palavra. Deus respondeu a Abacuque. Se Deus respondeu a Abacuque, Ele haverá de nos responder também. Mas aqui, meus irmãos, há uma pergunta. Por que há pessoas que não ouvem a Deus? Por que há pessoas que não conseguem ouvir a Deus? Porque elas fecharam o coração. Não se ouve a Deus por aqui, se ouve a Deus por aqui. Por aqui é acreditar, por aqui é intelecto, aqui é fé. Então se ouve a Deus no coração. Há pessoas que acham estranho. Agora eu acho estranho que as pessoas achem isso estranho. Quando eu digo assim, eu estava orando e Deus me disse isso. Deus me deu tal palavra. Deus me mostrou tal. Ai, padre, mas Deus não está falando com o senhor? Por que não fala com você não? O seu Deus é mudo? O seu é cego? O seu é o capítulo 1 de Abacuque? Aí eu não ouço a Deus, Deus não me fala nada, Deus não me mostra nada. Eu nem sei se Deus está aqui. Então a questão não é Deus, a questão é aqui. Porque Deus está presente. E Deus, Ele sempre fala. Jesus disse, o nosso Deus não é o Deus dos mortos, é o Deus dos vivos. E esse Deus, Ele responde para Abacuque. E a palavra de Deus é resposta para nós. Não sei se você já ouviu isso. A Bíblia fechada é um livro igual ao outro qualquer. Bíblia fechada é papel igual ao outro livro qualquer. Mas quando você abre a Bíblia, é boca de Deus. A principal maneira, o caminho central de Deus nos falar é através da sua palavra. Quando você lê a palavra de Deus, Deus está falando com você. E o Espírito Santo, Ele é capaz de pegar esta palavra bíblica que é para todos e colocar para você. E Deus vai dizer a Abacuque, eu vou pegar só os versículos centrais. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. O que Deus está dizendo para Abacuque e para nós? Vamos repetir isso. Nada acontece por acaso. Acontece por acaso. Nada. Quando você vê algo acontecendo, das duas uma, ou é de Deus, ou Deus vai usar aquilo para tirar uma lição para todos. Então Deus está falando para Abacuque, olha, tudo isso que você está reclamando, vai ter um desfecho, tem fim. Isso não é para a vida toda não, isso vai ter o fim, e a minha palavra não falhará. Aí ele dá um conselho para Abacuque, para mim e para você. Se demorar, espera. Se demorar, espera. Se demorar, espera. Esta espera é paciência. E na Bíblia só tem paciência aquele que tem fé. Porque aquele que tem fé, ele não espera. Ele espera no Senhor. Esta é a diferença. Esperar é uma coisa, esperar no Senhor é outra coisa. Certa vez, lá na Nossa Senhora Aparecida, quando terminou a missa da família, era seco de Jericó, aí o pessoal foi lá colocar o pedido na arca, tinha barraquinha, etc. Aí depois o pessoal foi embora, eu fiquei ali arrumando algumas coisas,
quando eu estava indo para a casa paroquial, tinha um homem, um rapaz jovem, no ponto de ônibus assim, ó. Eu falei com ele: o que você está fazendo aí? Ele falou: ó, eu estou esperando o ônibus. Aí eu falei: mas que hora que é um ônibus? Ele falou assim: olha, eu não sei nem se tem ônibus. Deixa eu aqui ver o que eu vou fazer. A espera dele tem um problema aí. Entendam isso. A espera dele tem uma dúvida. Qual é a dúvida? Se tem ou não tem. Se vem ou não vem. Não adianta você ficar esperando as coisas acontecerem, pensando se vai ou se não vai. Aquele que espera no Senhor, vai no tempo dele, do jeito dele, na hora dele, mas vai. Então a espera, acima de toda a esperança, é a fé que nos concede. Uma pessoa que não tem fé, ela é impaciente, ela não tem paciência, ela não sabe esperar, ela acha que Deus não está fazendo nada, porque a pessoa acha que Deus está demorando, e nós já sabemos a frase: Deus não demora, Deus capricha para aquele que espera no Senhor. Ah, padre, eu estou esperando, não aconteceu nada, daí que 90 anos, estou esperando até hoje. É que você só esperou, vai continuar esperando. Nós precisamos esperar no Senhor, confiar no Senhor, depositar nele a nossa felicidade, a nossa esperança, o sentido da nossa vida. Aí ele vai acrescentar coisas, ele vai acrescentar pessoas, ele vai acrescentar situações. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Por que muitas pessoas andam buscando a Deus? Ah, padre, eu estou buscando a Deus que eu estou desempregado, eu preciso trabalhar. Estou buscando a Deus que eu tenho uma prova e eu não posso ser reprovado nesta prova, não. Eu estou buscando a Deus que eu estou numa carência só, eu preciso de alguém. Aí a pessoa fica buscando a Deus. Eu falei isso quando eu contei a história do papagaio. E Deus conhece o coração da pessoa. Basta a pessoa passar na prova, conseguir o trabalho, começou um relacionamento, ela some da presença de Deus, porque ela não queria Deus, ela queria coisas de Deus. Então essa pessoa espera. Quando você espera no Senhor, você quer Deus. E quando você sabe que já tem a Deus, Ele lhe concederá o trabalho, a aprovação, uma pessoa legal para a sua vida, etc. Mas o início do processo é o Senhor. Esperar no Senhor, porque você já o tem. Se demorar, espera. Repita comigo: a hora de Deus vai chegar. A hora de Deus vai chegar. Guarde uma coisa muito importante: Deus tem um tempo que não é o nosso tempo. O seu tempo e o meu funcionam de um jeito, Deus funciona de um outro. Padre, minha oração não está valendo. Eu estou rezando há uma semana, até agora nada. Falei: meu filho, o que é uma semana no tempo de Deus? Eu não sei, padre. Pergunta para a mãe de Santo Agostinho, pergunta para Santa Mônica, pergunte para Abraão, pergunte para Ana, mãe de Samuel, pergunte para esses, pergunte para Santa Teresinha de Lisieux, como que funciona o tempo de Deus. Pergunte, quando você estiver lá no céu, para Carlo Acutis, tão jovem, e o tempo para nós tão curto. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A palavra vai dizer que o tempo de Deus e os nossos anos, Deus não conta pelos fios de cabelo branco. Nós tem cabelo branco, já viveu muito, hein? Seu cabelo está pretinho, você é jovem. Deus não conta o tempo assim. Ah, essa criancinha vive pouco tempo, ela viveu pouco tempo. Esse homem que está com mais de 100 anos, viveu demais. Deus não conta o tempo assim. Deus tem o seu tempo. E quando você rezar, coloque na sua cabeça uma coisa:
duas coisas que nós usamos demais, Deus não tem. É aí que o problema tá feito. É aí que entorna o caldo, né? Quais são dois objetos, pelo menos eu uso muito, que a gente usa muito e que Deus não tem? Guarda isso no teu coração. Você vai entender muita coisa. Deus não tem relógio e Deus não tem calendário. Deus tem momento de graça. Ele não tem relógio. Então você mas não tem relógio. Não tem calendário. Ele tem o momento de Deus. Se demorar, espera. Esperar o quê, padre? O momento de Deus agir. O momento de Deus mudar a tua vida. A fé é um ver atrás da cortina. Eu não consigo ver o que está atrás da cortina, mas algo a fé me diz, algo está mudando atrás da cortina. Não sei se você já viu alguma peça teatral num grande teatro, é muito bonito. Eu vi a ópera Aida em Belo Horizonte quando eu era seminarista, no Palácio das Artes, maravilhoso, com cavalo, maravilhoso. E eles tinham que mudar o cenário, mas o público não pode ver o cenário mudando. Imagina, você está vendo o cenário, aparece uma pessoa empurrando um coqueiro, um outro pondo uma cadeira, perdeu o brilho. Então há algumas canções que eles realizam durante o show. Você está vendo lá o espetáculo, é um espetáculo grandioso, as colunas enormes, estão cantando. Num determinado momento, o tenor, que está contando a história, ele vem para frente do palco e ele começa a cantar um soneto. Nisso a cortina de veludo, ela vai fechando. Você nem vê, você está tão encantado com o cara, a cortina fecha. Quando a cortina fecha, ela fechou por quê? Porque eles vão mudar o cenário. Aí eles têm o tempo deles de mudar o cenário. Quando ele acaba o soneto dele, começa uma voz de mulher cantando. Aí todo mundo fica, cadê a mulher? Aí a cortina vai se abrir. Tem um belo jardim, já não é mais aquele palácio, e lá num balanço na árvore, a mulher cantando. Você fala, nossa, que maravilha, mudou totalmente o cenário. Olha para mim e aprenda uma coisa. Quando uma cortina se fecha, é porque Deus vai mudar o seu cenário. Se na sua vida há alguma cortina demorando a se abrir, uma porta está demorando a se abrir, não é porque não tem ninguém trabalhando atrás da cortina, é porque o cenário é tão diferente, é tão grandioso, é tão abençoado, que leva tempo. Um elefante, no caso a lefoa, para ter um bebê é quase 2 anos. Tem animal pequenininho que está parindo, o elefante está lá esperando, ó. Aí eu falo, irmão, você não está grávida é nada, viu? Eu já parei não sei quando, você não pariu nenhum ainda? É, meu filho, está demorando. Mas quando nascer, você vai saber, viu? Que nasce grande. Quando nascer, meu filho, o pé dele vai fazer a floresta tremer. E o barulho dele vai fazer os animais correrem. Graça que demora, graça maior. Está demorando, meu irmão? Espera. Espera, mas espera no Senhor. Espera celebrando missa. Espera ouvindo a palavra. Espera comungando, espera adorando, espera lendo vida de santo, espera no Senhor. E no final, padre, a minha espera vai ser recompensada no tempo dele e do jeito dele. Tinha uma família que tinha 3 filhas, família muito católica. E uma filha resolveu ser irmã de caridade, porque ela tinha uma birra com as amigas dela. Então, para não ficar com as amigas, eu vou para o convento ser freira. Aí alguém perguntou para ela, mas qual que é a sua birra? Meu pai tem olhos azuis, minha mãe tem olhos verdes, minhas 2 irmãs misturaram os 2 tons, olhos maravilhosos, e eu estou com esse olho castanho aqui, ó. Minha mãe fala que eu puxei a minha avó. E o meu sonho era ter olhos claros. Porque
E ela foi ser irmã, entrou para o convento, estudou, mandaram-na para a África. E qual era a missão dela na África? Pegar as crianças que nasceram, mas que seriam mortas, e passar na fronteira, entregando para que outra tribo e outras irmãs pudessem criá-las no orfanato. E quando ela estava bem velhinha, que não dava conta mais de salvar criança nenhuma, fizeram para ela uma grande homenagem e disseram para ela assim: irmã, nós não sabemos quantas crianças a senhora conseguiu salvar. Nós não sabemos quantas crianças a senhora atravessou a fronteira. E certamente a senhora foi uma das irmãs que mais trabalhou. Nós temos muitas irmãs aqui da Europa, muitas americanas, e a maioria das nossas irmãs tem uma pele mais clara e tem olhos claros. Mas não há africano com olho claro. Então, quando a senhora tirava a sua roupa de irmã e se vestia de uma mulher africana, e a senhora podia passar na barreira com a criança, era Deus trabalhando na sua vida. Irmã, se a senhora tivesse olhos claros, a senhora não teria salvado criança alguma. No fim da vida, ela entendeu o motivo daquilo na vida dela. Nada acontece por acaso. Está demorando? Espera, Deus vai te responder. O nosso Deus não é o Deus da dúvida, é o Deus da clareza. Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. E como que eu compreendo tudo isso, padre? Talvez não vamos compreender tudo isso, mas a fé me faz acreditar. A cortina se fechou, mas o cenário vai mudar. Se demorar, espera, pois ele virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer após a morte física, mas o justo viverá por sua fé. Olha a fé de novo. Aquilo que os discípulos pedem a Jesus já está lá na boca de Abacuque. Gente, viva pela fé. Viva pela fé. Viva colocando o pé e depois Deus vai colocar o chão. Aquele que tem fé, ele vê o impossível. Ele realiza o inimaginável. Ele concretiza o inatingível, porque ele vive no sobrenatural. Há pessoas que vivem no natural e há pessoas que vivem no sobrenatural. Por mais que nós vemos hoje o mundo um caos, porque as coisas não estão bem, principalmente na parte moral, você vê um caos, você precisa olhar para esse caos com fé. Deus não tardará. Deus está vendo. Deus está ouvindo. Deus tem uma palavra também para tudo isso. Eu acredito que um dia o cenário haverá de mudar, mas até lá é preciso manter a fé. E por último, que é o mais tranquilo aqui de se explicar, é a segunda parábola. E para você entender a parábola, nós temos que voltar ao grego, porque me desculpem, mas a tradução, pelo menos a mim, não me agrada, porque eles traduzem aqui por empregado. Há outras traduções que traduzem por servo, mas no grego não está falando nem de empregado e nem de servo. Porque quando nós lemos essa parábola de Jesus e fala empregado, o que você já lembra? Direito trabalhista. Mas como assim? Eu sou empregado, eu vou ser tratado de qualquer jeito? Eu trabalhei o dia todo, quando chega tem que servir o cara ainda, e nem um obrigado ele diz, esse cara... Não, é porque não é empregado. Porque o empregado, ele tem direito ao salário. O servo, ele tem direito a descanso. Então não é servo e não é empregado. É o quê? Escravo sem valor.
A palavra que se usa no texto original, a parábola original de Jesus, ele vai dizer que se alguém tem um escravo sem valor, que trabalha... Aí você entendeu tudo. Escravo não tem vontade. O escravo foi comprado. Se você compra, me desculpe aqui a comparação, se você compra uma vaca, você vai ficar se sucumbindo à vontade da vaca? Malhada, hoje você quer ir para onde? Então vai para lá hoje. Hoje você quer dar leite ou não? Então hoje não precisa. É assim que a gente trata uma vaca? Coitadinha da vaca, a vaca não tem vontade nenhuma. Ela acorda, já põe ela no pasto, tira leite, põe para um lado, põe para o outro. Tem gente que vai matar para comer o filé. Quer dizer, a vaca, coitadinha, ela foi comprada. E uma vez que eu compro uma vaca, eu faço o que eu quero, a vaca é minha. O escravo, ele não está fazendo favor ali, ele foi comprado. Então você entende a segunda leitura, você entende a segunda parábola. Quem é esse dono? Quem é esse proprietário? É o Pai, é Deus. Quem é o escravo sem valor? Nós. E ele nos comprou com o quê? Com o sangue do seu filho. Então Jesus está falando, se nós obedecermos os mandamentos de Deus, você acha que Deus vai falar para você assim: parabéns, Padre Christian, está maravilhoso, você cumpriu meus mandamentos, Deus abençoe você? Não, é obrigação isso, é um imperativo. Porque a escolha do bem e do mal foi roubada das mãos de Deus. Quem nos diz o que é certo e o que é errado não é a nossa consciência, é Deus. Mas a sociedade que nós temos hoje roubou o direito de Deus. Aí hoje as pessoas dizem: para mim não é certo, para mim é certo, então eu faço. Para mim é pecado, para mim não é pecado. Para mim o certo é viver assim, para mim é assim. Então cada um vive do jeito que quer. Onde começou essa bagunça? Lá no Gênesis, lá no paraíso. Quando Deus disse: não coma, coma todas, não coma. Deus é o Senhor do sim e do não. Isso pode, isso não pode. Aí a serpente, que é o diabo, fez com que Eva e Adão comessem. E qual é o nome da árvore? Qual que é o nome da árvore? Do fruto proibido. Qual que é o nome da árvore? A árvore do... Isso, conhece mesmo. A árvore do... Isso, a árvore do bem e do mal. Aí você está entendendo agora. Deus disse: você pode comer de qualquer coisa, desta não. Por quê? Porque cabe ao Criador dizer para a criatura, para os escravos sem valor, o que é bom e o que é mal, o que pode e o que não pode. O que o ser humano fez? Me dá, toma, Adão. Então o ser humano hoje subiu num pedestal que não é dele. Então hoje você vê vidas totalmente diferentes, porque para mim não é pecado, para mim é certo. Se para você é errado, não faça. Eu não acho que é errado, estou fazendo. Porque o ser humano pegou para ele o direito de falar o que é bom e o que é mal. E ele vai escolhendo a bel prazer. Para você beber é ruim, não beba. Para mim não é errado, estou bebendo. Para você trair é pecado, então não traia. Para mim não é, estou traindo. Para você casamento certo é dupla, para mim é trio, eu sou do poli. Não tem problema nenhum. Então a pessoa ela vai escolhendo a mercê dela. O que eles tiraram? O bom e o mal das mãos de Deus. Não é Deus mais que dito o que pode e o que não pode. É o ser humano que escolhe o que pode e o que eu quero, o que não pode e o que eu não quero. Então note que Deus não vai agradecer aquele empregado, aquele escravo que fez tudo, porque Deus é quem nos diz o que pode e o que não pode. E aqui eu quero encerrar lembrando, eu não podia deixar de falar sobre isso. Sou um servo
inútil, sou um escravo sem valor, inútil. Aí você vai dizer assim: ah, padre, me desculpe, isso aí eu não quero falar não, isso aí eu não quero falar não. Então olhe para Nossa Senhora, ela disse isso: eis aqui a escrava do Senhor. É a mesma palavra grega, eis aqui a escrava do Senhor. Eu não tenho valor nenhum, mas o valor vem de Deus. Faça a tua vontade. Escravo foi comprado pelo Senhor. O escravo não pertence a si mesmo. A finalidade do escravo é servir ao Senhor. A finalidade de Nossa Senhora foi servir ao desígnio do Pai. Por que que os santos viraram santos? Você quer ser santo? Silêncio, hein, gente? Silêncio, hein? Eu quero ser santo. E se você não for santo, meu filho, você vai acabar no inferno. Porque só entra no céu quem conseguiu se santificar. Então busque a santidade. Ô padre, o que é ser santo? É viver para servir a Deus. É ser um escravo sem valor. Uma coisa que eu estudei no seminário, que eu nunca esqueci, e não acho ruim não, isso me ajuda a ser padre melhor. O professor falava, olha, se o povo católico soubesse o que um sacerdote faz no altar, depois de toda missa, teria uma fila para as pessoas agradecer o padre. Padre, muito obrigado. Se não fosse o senhor, não tinha comunhão. Muito obrigado, muito obrigado. Aí o professor falava, coisa que você não vai escutar é agradecimento. O pessoal vem, participa, comunga, todo mundo vai embora. Aí é para você pensar, ô povo ingrato. Não, é para você dizer, Senhor, eu sou um escravo sem valor, eu sou um servo inútil, eu fiz o que eu tinha que fazer mesmo. A minha vida é servir ao Senhor, e eu sirvo ao povo por tua causa. No altar, a minha vida, corpo entregue, sangue derramado. A gente não gosta de escutar muito isso, que as pessoas hoje querem, não, tem que agradecer, tem que me dar um diploma, tem que me dar uma medalha. Não, eu sou um servo inútil, eu sou um escravo sem valor, eu fiz o que tinha que fazer. Olha como que isso mexe com a gente, como que isso dá uma sacudida. E por último, é aqui eu quero que vocês entendam. Quem aí já disse assim, Jesus Cristo é o Senhor? Quem já disse assim, o Senhor Jesus? Você está entendendo agora o que significa falar que Ele é o Senhor. Ele nos comprou. E nós somos escravos sem valor dele. A minha vida não me pertence. A minha vida pertence a Ele. Então para o cristão essa fala, o meu corpo, minhas regras. As feministas abortivas, elas gostam disso. Meu corpo, minhas regras. Com a minha vida eu faço o que eu quero. Nós sabemos, eles não sabem, nós sabemos. A nossa vida não nos pertence. Nós somos comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu falo, Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Por que nós cantamos isso? Porque eu não me pertenço, eu pertenço a Ele. Eu não tenho vontade, a vontade é dele. Ele que vai me dizer o que é bom e o que é ruim para mim. Ele que vai conduzir a minha vida. Eu sou um barquinho no mar e é o Espírito de Deus que vai me levando. Como que se chama isso? Fé. Fé. Fé é você se entregar. Maria é como se tivesse uma folha em branco e São Gabriel fizesse assim. Maria, quer? Fiat, sim. Então assina a folha em branco aqui. Maria de Nazaré. O anjo, tá bom. Agora eu vou levar e o pai vai preencher. Mas já está assinada, viu? Eis aqui a escrava. Eis aqui a serva. O que eu vou fazer? Sou escrava, sou serva. Será que nós já assinamos essa folha em branco? Será que nós já entregamos para Deus a folha da nossa vida para que Deus preencha com a sua vontade? Ou nós queremos a nossa vontade? Por isso, meus irmãos, a igreja nos traz esse final de semana essa liturgia riquíssima, riquíssima, para que você possa no seu coração pesar a sua fé. A oração eucarística quarta
ela vai dizer assim, a hora que o Padre reza pelos mortos: acolhei, Senhor, no vosso reino os nossos irmãos e irmãs falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Ninguém aqui conhece a minha fé, eu não conheço a fé de ninguém aqui, e não tem como. Quem é que conhece a nossa verdade? Deus. Então não tenha crença, tenha fé. Não acredite apenas, confie e se entregue. E se estiver temorando, espera e reze como o rei Davi no saltério. Esperando, esperei no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Não saí humilhado, porque Deus é próximo daqueles que o temem. O Senhor está conosco, e no momento de Deus, na tua vida, a cortina vai se abrir e o cenário estará totalmente mudado. Aí você vai dizer naquele dia: realmente Deus não demora, Deus capricha. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deixe o seu comentário de tudo aquilo que o padre disse nessa pregação. O que caiu ao seu coração? O que Deus está falando com você? Dê o seu like, o seu joinha. Isso ajuda muito o YouTube a enviar esta pregação para tantas outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Toque no sininho para que você seja notificado dos novos vídeos. E o mais importante, envie o link desta pregação para que muitas pessoas possam ouvir esta mensagem. O meu sonho é que todo cristão, que todo católico ouvisse isso no dia de hoje, para que a pessoa entenda: com fé eu posso ir além. Pelo poder da minha fé, eu verei o impossível acontecer. E é por isso que nós rezamos: Jesus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Jesus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé.